Olá todo mundo, Aline, Felipe e eu para mais um vídeo, desta vez respondendo ao Vitor Bicudo, que mandou uma mensagem muito simpática. Olá Jorge, olá Vitor, estou adorando os vídeos. Muito obrigado Vitor, e eu estou adorando que você tenha mandado uma pergunta. Existe a possibilidade de fazer um sobre o surrealismo? Existe, e nós vamos fazer hoje uma pequena introdução ao surrealismo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Vitor. Fico contente que você assista ao nosso canal. Mas antes, o Felipe tem uma mensagem para todos. Não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo e também, se quiser acompanhar sempre o conteúdo, as novidades, é só se inscrever no canal. E agradecer você que está vendo até aqui. E a Aline? E continue fazendo essas perguntas nos comentários. Que charme, hein, Aline? Muito bem, então vamos começar lá atrás para entendermos um pouco o que move o surrealismo. Nós começamos no século XVIII. No século XVIII, quando existe essa ideia muito importante dos iluministas de transformar o mundo graças a uma reforma baseada em relações racionais. O domínio da razão sobre o mundo vai trazer a felicidade para os homens. Mas imediatamente que isso se impõe como projeto, e se impõe também como projeto político, porque ele resulta em dois acontecimentos maiores da história, que é a independência norte-americana e a Revolução Francesa, ao mesmo tempo que isso ocorre, essa grande vaga racionalista sobre o mundo, existe uma reação a ela, que é a seguinte: muito bem, a razão é algo de poderoso, formidável, fantástico, mas o que acontece com as coisas que estão para além da razão? Estão fora da razão? Para as coisas que fazem parte do, digamos, do irracional ou do não racional, para as coisas que pertencem às pulsões internas dos homens. E eu trouxe para vocês verem, porque eu acho que ele é muito expressivo, esta gravura do Goya, que fez uma série de gravuras publicadas em 1799, chamados Caprichos. E a gravura central dos Caprichos, a mais importante de todas, é aquela que tem o título dentro da própria imagem e que é o sonho da razão produz monstros. Em espanhol é um pouco ambíguo, porque a palavra sueño quer dizer sonho e quer dizer sono. Nós podemos entender também como o sono da razão. Quando a razão dorme, o que acontece? Os monstros que estão dentro dos homens aparecem. E ele está mostrando aqui, não é? O artista com o seu lápis em cima da mesa e todo esse universo de animais noturnos, morcegos, corujas, que vêm assombrar o artista que está produzindo o seu trabalho noturno de pesadelos. A razão precisa estar sempre vigilante, como aquele lince que está ao lado desse personagem dormindo, mas o problema é que ela não consegue ficar sempre vigilante, porque às vezes o homem que tem a sede da razão dorme de um ponto de vista real, e aí vem os pesadelos, e dorme de um ponto de vista metafórico, quando os monstros começam a sair e a invadir o mundo. Ora, é isto que os surrealistas vão querer explorar. Eles vão querer explorar o lado noturno, o lado monstruoso, o lado das pulsões e dos desejos que o homem possui. Eles são, nesse sentido,
um derivado do romantismo, que é justamente esse grande movimento que vai, de algum modo, se opor a esse predomínio da razão. O nome surrealismo, ele vem de uma peça de um grande poeta chamado Guillaume Apollinaire, um poeta francês que lutou na Primeira Guerra Mundial, que levou uma ferida na cabeça, como vocês estão vendo, e que em 1918 morreu da gripe espanhola. O Apollinaire escreveu esse drama, não é um drama, é uma comédia na verdade, mas ele chamou ironicamente de drama surrealista, intitulado As Tetas de Tiresias. E é uma peça fantástica que hoje tem uma qualidade muito grande. Eu não entendo por que os diretores de teatro não põem em cena, porque se trata de uma questão de gênero e de uma questão de transexualidade. É uma mulher chamada Teresa que se transforma em Tiresias, que vira homem. E as tetas de Tiresias eram enormes balões que deveriam encher de hélio e que em uma hora iriam embora e significariam a transformação do personagem. Essa peça foi colocada em ópera, foi transformada em ópera por um grande compositor chamado Francis Poulenc. Apollinaire, chamando drama surrealista, o que ele quer dizer? Esse prefixo sur vem do francês sur, que quer dizer sobre. O Mário de Andrade, com aquela insistência de falar uma língua própria brasileira, chamava o surrealismo de sobre-realismo. Mas o nome internacional que pegou é o nome derivado direto do francês de surrealismo. Mas o surrealismo não nasceu aí. Ele recuperou esse nome, ele só vai nascer nos anos de 1920. E ele recupera esse nome inspirado nessa peça e nessa denominação do Apollinaire. É importante nós entrarmos aqui no conhecimento de um texto. Digo que é importante porque esse texto, Aline e Felipe, para mim é um dos textos mais importantes jamais escritos. É um dos grandes livros escritos por alguém. E é um livro que quando ele foi publicado no século XIX, no final dos anos de 1860, ele não foi, ele passou completamente despercebido, inclusive porque foi publicado por conta de autor e porque ele não teve distribuição. Ele foi redescoberto no início do século XX, por volta de 1917. É um livro intitulado Os Cantos de Maldoror. E quem escreveu foi o poeta Lautréamont. Se eu fosse o imperador da galáxia, eu obrigaria a dar esse livro para todos os adolescentes, porque é um livro revelador. É um livro das pulsões, dos ódios, da acusação contra a estupidez da humanidade. É um livro de uma força poética. Ele não é um poema, ele é um poema em prosa. São 6 cantos. Ele é um poema em prosa e ele cria situações completamente delirantes e ao mesmo tempo de uma raiva, de uma pulsão que a gente não consegue parar de ler cada uma das frases. Você leu, Aline? Não. E você, Felipe? Também não. Então, acho que é um livro que todo mundo tem que ler. É um livro, curiosamente,
pouco conhecido hoje entre os grandes autores. E nesse livro tem uma frase que foi recuperada pelos surrealistas e que aparece em todos os manuais. Como definir o surrealismo? O Lautréamont diz numa passagem, e belo, sobretudo, como o encontro fortuito sobre uma mesa de dissecação de uma máquina de costura com um guarda-chuva. Dois objetos completamente heteróclitos, em cima de uma mesa de dissecação, que é ainda mais heteróclito, que significa que, pela proximidade, eles vão provocar um estranhamento que vai retirá-los da banalidade do real e vai fazer pensar sobre eles. Mas eu não resisti e trouxe a passagem inteira do texto, de onde está extraída esta citação. O Lautréamont está falando de um jovem, no sexto canto. Ele está falando de um jovem que ele vê um jovem escocês que ele vê em Paris. Aliás, não sei se é ironicamente, mas enfim, os grandes pesquisadores de história da arte internacionais sabem que essa esquina da Rua Colbert com a Rua Vivienne, onde ele vê o jovem, é o lugar onde hoje se concentra o maior número de historiadores da arte do mundo, provavelmente, porque é um centro internacional de uma importância maior em história da arte que se instalou aí recentemente, não na época do Lautréamont. Mas todo historiador da arte frequenta essas duas ruas. Então ele vê esse jovem e ele começa a seguir o jovem. E ele tenta descrever a beleza desse jovem de 16 anos que está voltando de uma aula de esgrima. Ele diz assim: ele é belo como a retratibilidade das garras nas aves de rapina, ou ainda como a certeza dos movimentos musculares inferidas das partes moles da região cervical posterior, ou antes, como essa perpétua ratoeira sempre retesada pelo animal aprisionado, que pode capturar sozinha roedores indefinidamente por conta própria e funcionar mesmo quando escondida na palha. E, sobretudo, como o encontro fortuito sobre uma mesa de dissecação de uma máquina de costura com um guarda-chuva. Todas essas metáforas fantásticas, né, quando a gente lê, a gente não pode... imediatamente vem obras surrealistas na cabeça, né? Esses caracteres, essas partes moles que imediatamente remetem a Salvador Dalí, etc. Mas é esse efeito poderoso do texto do Lautréamont, que eu aconselho a todos a lerem. É um livro curto, mas que muda a vida de uma pessoa. Eu não vou insistir, nem vou, na verdade, falar mesmo de uma maneira precisa sobre as origens imediatas do surrealismo, ou seja, a psicanálise no início do século, que vai desenvolver a exploração do inconsciente, o movimento Dada, que é um movimento que surge na Suíça durante a Primeira Guerra Mundial, e não vou falar também de Duchamp, que pertenceu ao movimento Dada, mas que foi muito maior do que o movimento Dada, esse movimento anarquista, absolutamente debochado, enfim. E também não vou mencionar a chamada pintura metafísica, que teve um impacto sobre o surrealismo, porque senão nós vamos ficar aqui até o fim dos tempos. Eu tenho que mencionar o criador que deu uma força inicial ao surrealismo, e que é esse personagem chamado André Breton. Ele foi fotografado por um grande fotógrafo do surrealismo, que é Man Ray, de origem americana,
em 1930, dessa maneira engraçada, extravagante, com esses óculos de mergulhador e com essa espécie de moldura branca em volta do rosto. Breton cria o movimento surrealista. Ele é um personagem que tem um carisma enorme, é um literato. E isso é importante porque dizer que ele é um literato, porque o movimento surrealista foi um movimento poético de literatura, assim como foi de cinema, mas nós vamos falar aqui essencialmente nas artes plásticas, porque senão também não vou acabar nunca. E o Breton cria esse movimento, quer dizer, aglutina pessoas em volta dele, criando esse movimento surrealista. E há uma coisa muito importante nós termos em mente, é que o Breton é um personagem de grande carisma, mas é um personagem altamente autoritário. E um personagem que se leva muito a sério. Ao contrário do Dada, que nunca se levava a sério, o Breton ele se leva a sério e ele promove julgamentos de exclusão. Quando um membro do grupo surrealista não se comportava como ele queria, ele reunia pessoas, fazia um tribunal e expulsava o membro, que é meio herético do conjunto. E ele vai dizer, não existe um estilo surrealista, é muito difícil nós definirmos o que é uma obra surrealista ao vê-la. E ele chega a dizer, nós deveríamos ter alguma coisa como nos filmes, quando a gente vê uma marca, este é um filme da Paramount, a gente deveria colocar, esta é uma obra surrealista. Ou seja, é surrealista aquilo que eu autorizo, o que nós, mas eu, sobretudo, Breton, autorizo a ser surrealista. Isso vai dar uma quantidade enorme de cisões muito grandes. Muito bem. O surrealismo, ele quer desencadear elementos do inconsciente. Então, os surrealistas inventam alguns exercícios. Eu vou dar o exemplo de dois para vocês terem a ideia, que são exercícios meio mecânicos. Um deles é chamado de Le Cadavre Exquis, que é o cadáver requintado, que é, na verdade, um joguinho de sociedade. Você reúne pessoas em volta de uma mesa e escreve num papel, primeiro um substantivo. Aí você dobra o papel e passa para a pessoa seguinte. E a pessoa não viu qual foi o substantivo. Aí ela tem que escrever um adjetivo. E assim por diante. E o primeiro resultado foi essa frase, o cadáver requintado beberá vinho novo. O que é uma frase perfeitamente surrealista e que poderia estar no livro do Lautréamont. O outro dispositivo é o chamado escrita automática. Você pega um pedaço de papel, não pensa em nada e vai alinhando palavras, escritas, frases, o que você quiser no papel. E depois você lê. Havia outros também, eles tinham, por exemplo, uma maneira de ir ao cinema. Eles entravam no cinema, aí viam um pouco do filme, saíam, corriam, entravam em outro cinema, aí viam outro pedaço de filme, aí corriam em outro cinema. O que me faz pensar que hoje, com a facilidade que nós temos do controle remoto e de zapear, né, na televisão, nós temos aí um instrumento de exercício surrealista muito prático. Ora, do ponto de vista das artes plásticas, existe também alguns eu estou aqui confuso com esse negócio, Felipe. Me ajude, você que está aí e que entende de tudo. Eu tenho que aumentar o quê? O vermelho? O vermelho. Ah, aqui, né? Mas ele está faltando um pedacinho aqui, ó. Ah, era um bugzinho. Não tem importância, bugzinho bonitinho. Vamos tentar. Isso. Agora tá bem. Então, um dos exercícios de automatismo foi inventado por um
artista de origem alemã, chamado Max Ernst, que foi um dos grandes surrealistas. E esse automatismo era muito simples. Ele tinha visto um piso de madeira muito lavado, velho, com rugosidades, e esfregando lápis ou carvão em cima de um papel sobre esse piso, ele obtém marcas. E essas marcas, elas vão fazer parte automática, sem o meu controle da consciência, que é isso que eles querem fazer explodir o que há do universo inconsciente. Então ele usa isso para fazer composições plásticas e o resultado pode ser coisas extraordinárias. Por exemplo, esta composição, eu vou abaixar aqui. Opa, não, Felipe, não aqui. Agora sim. Agora eu mudo isso aqui lá para cima, aí bonitinho, e pronto. E ele cria essas paisagens maravilhosas de florestas petrificadas, com um círculo que dá a impressão de se revelar e de se esconder, como se fosse um limite que nós não conseguimos ultrapassar, dando uma impressão absolutamente inquietante. E uma das coisas herdadas de Dada, aliás, que é muito usada pelos surrealistas, é a colagem. E a colagem é um instrumento muito interessante, porque ela desvia a imagem, né, do seu sentido original, e ela dá possibilidade de leituras novas. E o Max Ernst fez isso muito. Ele fez, por exemplo, uma edição de um livro que tem um título os surrealistas adoram os trocadilhos, porque os trocadilhos dão duplos sentidos, eles permitem intuir coisas. Então, aí o título é A Mulher Sem Cabeças. O que o 100 pode ser de 100, do número 100, como sem cabeça com S, não é? E que em francês funciona também perfeitamente. E tem uma série de colagens, e essa aqui, por exemplo, tem um título que tem alguma coisa a ver, mas que ao mesmo tempo nos deixa meio perdidos: A Imaculada Concepção que Não Deu Certo, de 1929, onde há uma mulher sentada numa cama com uma pedra, uma garrafa imensa, um homem, um coelho, uma criança chorando, tudo isso para desencadear em nós impressões, associações. E no Brasil nós tivemos poucos surrealistas, e poucos, não foi um movimento que encontrou um terreno muito fecundo no Brasil, mas alguns artistas praticaram o surrealismo, entre eles o Jorge de Lima, que que criou uma série de colagens, a pintura em pânico. Essa daqui se chama Tudo se Levitando, Esta Felicidade Não Era Impossível, que data de 1943, e quem estudou muito bem o Jorge de Lima foi a Priscila Saquetin, que fez um excelente trabalho, do qual eu extraí, aliás, esta imagem. Vocês estão vendo exatamente o mesmo princípio do Max Ernst. E eu trouxe também porque eu achei essa colagem formidável, que é uma colagem que está num leilão que está ocorrendo neste momento, muito célebre, de um conjunto de obras que esteve sob custódia do MAC USP, e que a justiça decidiu que deveria ser vendida em leilão, o que eu acho uma tristeza. Mas enfim, o Atos Bulcão, que é um artista que trabalha com elementos de repetição geométrica em azulejos, etc., e que produziu colagens extraordinárias, como esta, A Invasão dos Marcianos, em 1952, onde as coisas são feitas para que nós tenhamos
uma visão que é inesperada, inquietante, perturbadora de uma imagem, que é isso o mais importante. Mas quando nós falamos de surrealismo, eu acho que o primeiro nome que veio à cabeça de todo mundo é o do Salvador Dalí, que é um artista catalão que se identifica com o surrealismo. E é muito interessante para se entender o mecanismo histórico do surrealismo. No final dos anos de 1920 e 29, o primeiro manifesto surrealista é de 25. No final dos anos de 1920, o surrealismo se aproxima do Partido Comunista e ele quer se tornar militante. Ele faz, inclusive, uma publicação em comum com o Partido Comunista. Nesse momento, o Salvador Dalí estava incorporado ao surrealismo e produzia obras extraordinárias como esta, de 1931, que nos mostra esses relógios, célebres relógios, que parecem derretidos e que ele diz que se inspirou num queijo camembert que estava amolecido, onde está claro, numa paisagem meio alucinada, e isso se torna algo de perturbador, que nos faz pensar na questão do tempo, na questão da temporalidade, na questão da memória, e com essa mancha embaixo que nos sugere um rosto com cílios, com essas formigas no relógio de bolso do primeiro plano. Salvador Dalí é alguém que tem uma técnica extraordinária, ele vai a vida inteira ficar lutando, falando que a pintura moderna, a arte moderna não vale absolutamente nada, que os artistas modernos são preguiçosos e que você precisa ter uma grande técnica para saber aquilo que ele queria, reproduzir com uma enorme precisão os elementos das interrogações inconscientes que estão dentro de cada um. E ele inventa um método que ele chama de paranoia crítica, no qual os delírios paranoicos devem ser observados pelo próprio artista e, a partir desses delírios, fazer a construção de uma obra. Mas o Salvador Dalí, ele tem um elemento que é muito importante dentro do processo de criação dele, que é a figura paterna, que é uma figura, para ele, fascinante e, ao mesmo tempo, é uma figura castradora. É uma figura que impede que os desejos, isso evidentemente vem da leitura de Freud, é claro, que impede que os desejos se realizem. Então, nesta obra curiosa, que ele intitula Alucinação Parcial, 6 imagens de Lenin sobre um piano, de 1931, aparece o Lenin em cima de um piano e nós não sabemos bem se é um convite à criação ou se é um bloqueio à criação, é alguma coisa que está aí de um modo inquieto, não é? E que vem surgir como um elemento de perturbação. E, enfim, esta obra, que é uma obra chamada O Enigma de Wilhelm Tell, ou de Guilherme Tell, se vocês quiserem, de 1933. Nesse Guilherme Tell, que é a imagem do pai. Guilherme Tell é esse herói suíço que foi obrigado
a atirar uma flecha, porque ele era um exímio atirador, na cabeça do filho dele. Na cabeça do filho dele, não, numa maçã que estava em cima da cabeça do filho dele. Obrigado por alguém, como se diz, por um tirano a fazer isso. E é alguém que lutou contra, alguém que desculpem, que lutou pela ideia de liberdade. Mas é ao mesmo tempo um pai ameaçador, é um pai de pesadelo, não é? Porque imagine um menino com a maçã na cabeça. E eu não sei porque está cortada essa imagem, sinto muito que o finzinho do quadro foi cortado ali. Me desculpem, vocês podem encontrar facilmente na internet esse quadro, O Enigma de Guilherme Tell. O Salvador Dalí faz um estranho Guilherme Tell com um sapato, uma liga para a meia, uma sandália, uma espécie de altar, que ele dá explicações minuciosas a respeito de tudo isso, cada uma mais delirante do que a outra, com esses dois suportes em forma de estilingue, que é um suporte usado pelos artistas para apoiar a mão e deixar a mão firme na hora de pintar, com esse longo elemento que parece uma língua de um boné que vai se apoiar num dos suportes, e com essa nádega hiper desenvolvida que também está num suporte. E o que faz o Salvador Dalí é dar para esse Guilherme Tell a fisionomia do Lenin. E aí o Breton, que já estava muito irritado com várias coisas do Salvador Dalí, chama o Salvador Dalí para um julgamento. E quando ele chega, ele está com um cachecol no pescoço e um termômetro na boca, como se ele estivesse doente. E o Breton muito seriamente faz um monte de acusações a ele, inclusive pelo fato de ele estar completamente fascinado pela imagem do Hitler nesse momento, fascinado no sentido de um objeto de fascinação, inclusive da maneira mais delirante. Ele diz, quando eu penso no Hitler, eu penso numa mulher com carnes brancas e sedutoras. Quer dizer, uma coisa de delírio completo. E na hora que ele tem que fazer a defesa, ele faz um striptease, como se ele estivesse se liberando com as roupas de todo aquele peso do surrealismo em 1933. E ele diz, eu não preciso de aprovação porque o surrealismo sou eu. Aí essa grande ruptura com o movimento surrealista. Os surrealistas passam a atacar de um modo muito violento o Salvador Dalí, particularmente o André Breton, e o Salvador Dalí pouco se importa. Ele faz uma primeira viagem para os Estados Unidos, onde ele encontra enorme sucesso. Nos Estados Unidos nunca ninguém tinha ouvido falar em surrealismo, e ouvem pela primeira vez e ficam fascinados por essa arte. E aí o Breton vai dizer, tá vendo, isso é coisa de americano, que não sabe o que é arte, que não sabe o que é bom, ele tem uma técnica arcaica. E até hoje muitos críticos muitos críticos intelectuais condenam o Salvador Dalí como sendo uma arte fácil, uma arte de grande público. E o Salvador Dalí, ao contrário, é um artista com todas as suas excentricidades, eu acredito, de uma importância maior, e suas obras têm uma extraordinária qualidade. Felizmente, eu não sou nem um pouco cabeça e nem nunca me preocupei em ter bom gosto. Então, ele vai para os Estados Unidos, depois, no momento da guerra, ele se refugia nos Estados Unidos, ele passa uma grande temporada nos Estados Unidos, e lá
de fato, ele desenvolve alguma coisa que ele já tinha começado a desenvolver na Europa e que é a ideia dele próprio como gênio. O gênio tem uma situação histórica nesse momento. No século XIX, os artistas têm que lutar com o mercado, têm que lutar para se impor. E alguns artistas criam para si própria a ideia de gênio. Rodin, Victor Hugo, Richard Wagner. Nós somos gênios e a humanidade nos deve tudo. O Salvador Dalí recupera essa ideia do século XIX e dá a ela uma dimensão que é a dimensão cômica, a dimensão do irrisório, mas que ao mesmo tempo é verdadeira. Ele publica um livro chamado O Diário de um Gênio. Quem é o gênio? Sou eu mesmo, é claro, Salvador Dalí. E tudo que eu faço, e até quando eu vou fazer cocô, isso está no diário dele, eu estou citando que está no diário dele, isso é essencial e importante. Ele vai para os Estados Unidos, explora, né, essa imagem, vai para Hollywood, entra em contato com grandes diretores como Hitchcock e produz para os grandes milionários, fica muito próximo de uma mulher chamada Helena Rubinstein, que eu acho que vocês aqui não conhecem, mas quem tem a minha idade sabe muito bem, que quando eu era moleque, quando eu era jovem, cosméticos era sinônimo de Helena Rubinstein. Era a maior produtora de cosméticos, de produtos para mulheres, uma mulher milionária. E com tudo isso, aproveitando para ganhar o máximo de dinheiro possível, o Salvador Dalí é ainda mais condenado, porque os surrealistas têm a velha tradição romântica de dizer, olha, comércio e arte não combinam, o que evidentemente é uma hipocrisia, mas que alimenta, não vou fazer coisas comerciais, alimenta essa alta ideia que os artistas têm de si próprios desde a tradição romântica. E o Salvador Dalí, e o André Breton faz até um jogo de palavras, ele faz um anagrama, que você pega as letras, né, de algumas palavras e constrói uma outra coisa. Então ele pega Salvador Dalí e transforma em ávida dólares. Alguém que é ávido por dólares. Mas o Salvador Dalí é muito mais do que isso e eu gostaria de mostrar para vocês esta obra que é... Opa, ai meu Deus, eu tô ruim hoje, hein, Felipe? Não dá não. Diminui um pouquinho mais. Diminui aqui, né? Isso. Isto. Mas eu posso, em vez de fazer isso, era muito melhor fazer aqui, olha, agora sim, estou aumentando, vocês vão ver muito melhor. Então, que se chama Poesia da América ou Atletas do Espaço, que é um quadro de 1943, que é um quadro extraordinário, né? É a representação de jogadores de rugby imaginários, um deles com um oco e uma vela no lugar da cabeça. A bola de rugby é um ovo. E a ideia do consumo norte-americano que aparece, porque se vocês prestarem atenção, vocês vão ver aqui, eu vou ampliar para vocês verem, fica mais fácil, ó. Né? Ó aqui, uma garrafa de Coca-Cola. Estão vendo? Uau. De onde cai, né, um fio que é uma garrafa de Coca-Cola que forma como se diz? Bem do lado da coxa dele. Bem do lado da coxa dele, projetando a sombra. E lá atrás, né, uma torre com um relógio, e nessa torre o mapa da África, como se fosse uma pele de um animal pendurada, escorrendo, não é? Então nós temos aqui o esporte norte-americano, nós temos aqui o produto de consumo por excelência norte-americano, e nós temos também a ideia da exploração e da segregação
dos africanos na América, lá no fundo. Em primeiro lugar, né, a recuperação de um objeto de consumo como a Coca-Cola numa obra de arte tem uma incidência direta sobre é como se ele fosse premonitório, né, como se ele fosse, né, sobre o pop art. É alguma coisa que é essa incidência. E uma outra coisa, Lili, que eu acho importante é, como incidência, e isso sobre a arte de hoje, dos nossos dias, dos artistas de hoje, é essa ideia de que artista tem que ir atrás de dinheiro e faz parte da dimensão estética da obra dentro do mercado da arte, o seu custo, o seu preço e a riqueza do artista. Os artistas contemporâneos hoje, eles não têm nenhum pejo, muito pelo contrário, eles não querem se transformar em artistas superiores e dizendo, olha, nós não temos nada a ver com o mercado das artes, isso é coisa de Marchand, nós somos produtores de uma Torre de Marfim, o que evidentemente é uma balela, mas que foi até recentemente um ponto sagrado, você não dizer, na questão do custo da obra. Hoje, ao contrário, artistas como o Jeff Koons, artistas dessa produção contemporânea, assumem a ideia de que sim, o mercado faz parte, inclusive, do processo da criação artística, da própria gênese da criação artística. Então nós temos aqui dois pontos premonitórios fantásticos com o Salvador Dalí. É um lugar que desenvolve o surrealismo com importância, não é? De uma maneira expressiva, inclusive porque tem uma tradição da pintura simbolista que é uma tipo de produção que precede, não é, o surrealismo, é a Bélgica. E isso traz, eu trouxe este quadro do Magritte, que é um belga, um grande pintor belga, que trabalha com as imagens, porque ele é o mais famoso, eu acho. Isto não é um cachimbo, está escrito. Se chama Traição das Imagens. E o Magritte nos propõe aqui essa questão, essa maneira muito caprichada de escrever, tá vendo? As letras, em letra não de letra de forma, mas em escrita de mão, é como aquilo que aparece ou aparecia nas cartilhas, nos livros que as crianças aprendiam. Então, isto é uma bola, isto era... E o Magritte coloca, isto não é um cachimbo. Claro que não é um cachimbo, é um quadro. Mas ao mesmo tempo é um cachimbo, porque eu reconheço a imagem do cachimbo. É um questionamento sobre a imagem. Ora, esse ponto é importante porque vocês viram com o Salvador Dalí, a imagem tem um papel essencial. Mesmo com o Max Ernst, com as colagens, ou com as florestas petrificadas, nós não estamos num mundo abstrato. Nós temos necessidade da figuração. E eu vou mostrar para vocês, este é a Invenção Coletiva, que é um dos quadros que eu gosto muito do Magritte, que é essa sereia ao contrário, que nos causa uma espécie, enquanto que a sereia é sedutora, atraente, aí a gente fica, né, de uma maneira, fica uma coisa meio esquisita. E o Magritte, ele traz isso, mas eu trouxe para vocês, porque eu também queria dizer uma coisa. Um dos problemas do surrealismo, que é uma arte hiper reproduzida e conhecida, um dos problemas é que nós nos fixamos nessas imagens, nas representações que o surrealismo nos traz. E nós não percebemos, porque nós vemos sobretudo reproduções, nós percebemos que esses artistas tinham uma qualidade pictórica altíssima. Um quadro como esse, vocês estão vendo o fundo, o mar, a beleza disso, a luz que vai desaparecendo até chegar lá no horizonte. E isso, ao vivo,
infinitamente mais fascinante do que nas reproduções. Então é uma coisa muito importante. O surrealismo não pode se reduzir exclusivamente a uma questão de pura imagerie, como dizem os franceses, de imageria, de conjunto de imagens. Mas ele está inserido num processo de produção artística que nós temos que levar em conta e que muitas vezes nos escapa por causa das reproduções. Opa, isso mesmo, tá certo. O caso de um artista como Man Ray, aquele fotógrafo que fez a fotografia do Breton, essa talvez seja a fotografia dele mais famosa. Existia um grande pintor, tido como um grande clássico do século XIX, que se chama Ingres. E Ingres produziu nus maravilhosos, inclusive este que vocês estão vendo à direita. Só que o Ingres era também um exímio tocador de violino. Era um violinista de primeira qualidade. Um violinista que tinha estudado em conservatório, que tinha tocado em orquestra, mas depois virou pintor. E tem uma expressão em francês que é o violino de Ingres, le violon d'Ingres, que a gente encontra às vezes internacionalmente essa expressão, que quer dizer o seguinte, eu digo assim, o Felipe é alguém que trabalha com computador, mas o violino de Ingres do Felipe é cozinhar. O que significa o seguinte, ele é um profissional, mas ele sabe cozinhar muito bem, como se fosse um verdadeiro profissional. Então é uma expressão corrente, uma expressão banal, e o que o Man Ray faz é pegar a expressão, faz um trocadilho visual com o nu do Ingres, essa mulher com um turbante na cabeça, que ele reconstitui em estúdio, de maneira a dar essa forma de violino para a mulher, e ele coloca as duas aberturas do violino, do instrumento, nas costas, para fazer uma identificação entre o Ingres, o violino e a expressão. O Man Ray tinha um humor fantástico e, ao mesmo tempo, uma poesia extraordinária. A questão das imagens, que eu estou falando para vocês, ela engana às vezes, porque aí que eu estou tentando conseguir agora. Porque nós ficamos, como eu disse, na questão só da imagem. E uma artista como a Frida Kahlo, é preciso ver um quadro de perto, né? Porque ela é uma mexicana, ela é próxima do Breton. O Breton vai para o México, o Breton rompe com os comunistas, ele vira trotskista, então ele vai para o México encontrar com Trotsky, encontrar com Diego Rivera, que era o marido da Frida Kahlo, e a Frida Kahlo, que tinha sofrido no seu corpo muitíssimo por causa de operações, de problemas de saúde seríssimos, faz uma pintura obsessivamente voltada para as dores que ela sofreu. E então ela traz essas imagens que são impressionantes, mas que elas são mais impressionantes ainda quando vistas de verdade, né, e não em reprodução, porque, mais uma vez, se trata de uma qualidade pictural muito alta. Um outro artista que eu pus aqui porque é um artista maravilhoso, e quando a gente olha em reprodução parece uma coisa um pouco só de associação de imagens, é um outro belga, que é Paul Delvaux, mas é uma pintura que quando a gente vê, Aline, é uma atmosfera de uma beleza incrível, com essas mulheres, esses personagens meio hipnóticos, andando, meio sonambúlicos,
né? Aqui é um jogo com o Pigmalião. O Pigmalião foi um escultor que fez a escultura de uma mulher e se apaixonou por ela e a mulher se transformou numa mulher de verdade. Aqui é o contrário, é uma mulher de verdade que tá abraçando um homem que não tem ação, que não tem movimento, que não tem pernas, que não tem braço e que é uma escultura, de fato. E para mostrar a circulação do surrealismo, um artista que eu gosto muito e que é americano, chamado George Tucker, nesta obra de 1956, que é feita à têmpera, com cuidado muito minucioso. E o que é extraordinário no Tucker é que normalmente os surrealistas colocam as situações num mundo que não é um mundo real, que é uma, sei lá, como aquela sereia, né, do Magritte, na beira-mar. Você não sabe, pode ser qualquer lugar, pouco importa. É alguma coisa de um sonho insituado. Como artista americano, da grande tradição americana, o Tucker faz um surrealismo utilizando os lugares de frequentação, os lugares reais norte-americanos. Então, uma repartição pública, que é sempre um lugar assustador, essas pessoas com casacos, paradas, repetidas, e sobretudo esses funcionários que parecem ter saído de um romance de Kafka, por trás desse círculo, né, que abre, que é o único contato que você tem com essa burocracia, às vezes maluca, que a gente tem que enfrentar numa espera enorme. Ele fez quadros sobre o metrô de Nova York. É um artista de primeiríssima importância. E imagem, um artista da imagem, Picasso. Picasso foi próximo dos surrealistas. Ele nunca foi, de fato, um verdadeiro surrealista, no sentido de ter militado. Ele expôs na primeira exposição surrealista de 1925, mas ele incorporou, a partir das experiências surrealistas, muita coisa. E talvez o seu quadro mais célebre, que é o Guernica, de 1937, que é a respeito do bombardeio feito pelos nazistas numa pequena cidade da Espanha, um massacre. Ele cria esta obra muito estranha, que não nos dá a impressão de um massacre, de um bombardeio aéreo, mas que não nos dá a impressão de alguma coisa de desencadeada, de trágica, de desesperada, com personagens fazendo grandes apelos e com associações que são associações estranhas, um cavalo no meio de tudo isso, um outro que chega com uma lâmpada, espicha a lâmpada no meio da cena, um touro lá atrás, não é, com o rabo que sobe como uma chama. É algo de poderoso, de enorme, um quadro de 7,76 metros de comprimento, e com um efeito plástico fantástico, mas um efeito que é dado também pela escolha das imagens, que são como que recortadas e coladas, né, nesse universo desesperado. E um outro exemplo do Picasso surrealista que eu trouxe é figuras à beira-mar, a ideia do desejo, né? A gente identifica o sexo feminino por causa dos seios, que aparece que a gente consegue ler como seios no meio do quadro, e sobretudo esse jogo de atração, esse jogo de proximidade, de um querendo entrar dentro do outro, mas ao mesmo tempo com elementos agressivos, essa língua que são pontas, como que feridas. E eu pus esse quadro, que é admirável, desse momento fortemente surrealista do Picasso, porque eu acho que eu introduzo muito facilmente esta que foi uma das grandes surrealistas internacionais, e que é a brasileira Maria Martins, não é? O impossível
essa escultura em bronze, no qual, ao contrário do Picasso, onde as coisas parecem estar se juntando, nós temos a impressão de gosmas que estão, né, saindo uma das outras. Maria Martins, as esculturas são prodigiosas, ela no fim da vida foi amante do Duchamp, teve uma projeção internacional. Esta obra que vocês estão vendo é uma fotografia do Museu do MoMA de Nova York, e é uma das grandes figuras do surrealismo internacional. Mas com a Maria Martins nós chegamos a um ponto que é o seguinte: é possível, como eu disse, um surrealismo no qual a imagem não significante, a não figuração exista. Nós vamos aqui, né, no caso do Klee, que tem uma associação forte com o surrealismo, num quadrinho como esse, que é uma coisa maravilhosa, como sempre, como tudo que faz o Klee, que é de uma poesia sublime. Esse personagem com duas perninhas, dois olhos e uma forma abstrata no meio. Dá a impressão que ele criou a forma e depois puxou e fez duas perninhas e dois olhinhos para dar um sentido de figuração, um personagem, uma ave, o que a gente queira imaginar. Né? Essas pequenas obras do Klee são absolutamente maravilhosas, mas nós estamos vendo aqui uma dissolução, a ideia de um surrealismo que pode ter, não é, as significações profundamente diluídas. E aqui nós chegamos com facilidade. Oi, Jorge, por favor, faça direitinho, o Felipe fica bravo depois. Né, Felipe? Aqui, isto. O Miró, que também é um dos grandes símbolos do surrealismo, né? E vocês sabem, essa maravilhosa e poética maneira de criar do Miró, que pode tanto fazer em pequenos formatos, como é o caso desta. Ele fez uma série de 23 constelações durante a guerra, uma parte na Normandia, uma parte na ilha de Maiorca, mas também fez, vocês sabem, painéis enormes, decorativos, em Barcelona. Enfim, tem painéis fantásticos do Miró. O Miró é de uma poesia notável, e ele introduz uma leveza muito grande, porque ele explora essa maneira gráfica, essa linearidade que percorre o quadro, que encontra outras linearidades, e quando ela encontra uma outra linearidade, ela engendra uma cor. Né? Na medida em que essas linearidades se cruzam nessas formas flutuantes e transparentes, elas se tornam mais palpáveis, porque elas parecem revelar uma cor ali nesse cruzamento. E é um maravilhoso céu, com essas estrelas no fundo, um pequeno personagem ali divertido à direita com dois olhos, mas é claro que, inclusive, a ideia de constelações nos diz que é um céu, mas é claro que nós estamos aqui num mundo no qual nós estamos muito próximos da ideia de abstração. Um artista, um surrealista da primeira hora, que é maravilhoso, pintor Yves Tanguy, que faz essas espécies de planícies infinitas com pequenas coisas indefiníveis. E, enfim, o Masson, o André Masson. Masson é um surrealista que diz: olha, essa história o que dizia também o Salvador Dalí, essa história dos mecanismos para liberar o inconsciente, o cadáver exquis, o sistema da frotagem, tudo isso é uma bobagem. Não é? O consciente não se libera assim facilmente. O que é preciso é que a arte nasça de pulsões internas.
eu preciso de pulsões dionisíacas internas que eu possa atirar sobre a tela. E vocês estão vendo aqui, em alguns quadros do Masson, a gente identifica algumas coisas. Mas nesse que eu escolhi especialmente, é claro, nós não conseguimos identificar nada, e a não ser o título que nos diz vagamente sobre o céu, Andrômeda, não é? Mas o Masson tem um papel muito importante, porque ele vai para os Estados Unidos durante a guerra e ele tem um aluno que vai se tornar muito célebre, que é Pollock, Jackson Pollock. Eu não sei se alguém diz, eu nunca vi, que o Pollock tem alguma coisa a ver com o surrealismo, mas a ideia da action painting, né, dessa pintura na qual o artista se atira na tela, jogando, como se diz, jogando tintas no chão, essas pulsões internas, elas que criaram esse artista de primeiríssima água, um dos grandes abstratos da história, e um dos grandes artistas da história, ponto, não seriam possíveis sem o surrealismo, que veio de uma maneira circunstancial pela mediação do Masson e pela concepção do Masson. Eu não vou dizer que isso é surrealista, mas isso parte da ideia da liberação de um inconsciente, de pulsões, de uma perda de controle até sobre a tinta, porque eu jogo a tinta e a tinta, o que eu tenho aqui é a força do meu gesto. E unicamente, depois a tinta cai, escolhe os seus caminhos. E um outro aspecto, né, que é para concluir, sobre a arte de hoje, Damien Hirst. Eu falei para vocês, Hirst é um desses artistas que, oh meu Deus, Felipe, olha só, agora, né? Então, o Damien Hirst é um dos grandes artistas contemporâneos, um dos grandes artistas milionários de hoje, e um artista que não tem o menor receio de dizer, olha, eu faço para o mercado, e o mercado é importante, a ponto de dizer, eu não quero mais passar por... Eu sou suficientemente importante para não precisar mais passar por um marchand. Eu mesmo vendo as minhas obras, vendo por milhões. E a postura dele, não é, diante do mundo, as inquietações metafísicas dele, que são inquietações que tinham um Salvador Dalí, por exemplo, ou que tinha um Magritte, elas se traduzem na sua obra. Essas obras que causaram um impacto enorme, mãe e filho separados, né? Mãe e filho, a vaca e o bezerro, que estão separados dentro de uma solução de formol, mas não apenas separados, mãe e filho separados entre si, mas eles próprios divididos ao meio, cerrados ao meio. E com a parte interna grudada, colada na parede do vidro. O que nos dá uma impressão, né, um efeito, um impacto fenomenal. Eu jamais diria que Damien Hirst é um surrealista, mas eu acho que não tem dúvida nenhuma que isso entra dentro dos registros das atitudes, das posturas, da maneira de interrogar, de provocar, de desencadear da cabeça de cada um as formas mais obscuras do nosso espírito que se manifestam essas formas diante dessas obras. Então é isso, demorei um pouquinho, mas terminou. Então, tchau para vocês, não se esqueçam de fazer perguntas, não é, Aline? Isso mesmo. E Felipe? Não esqueça de deixar o like, e quem quiser ver as imagens no detalhe, vai estar na descrição do vídeo o link. Isso mesmo. E não se esqueça de assinar o canal. Exatamente. Então até a próxima. Até a próxima. Tchau.